Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está chegando aqui. Muito obrigado por nos permitir entrar no seu lar. Obrigado por nos permitir entrar no seu coração, na sua vida. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos. Ana, boa noite, Maura. Boa noite para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez. Boa noite, Adriane. Boa noite, Verusca. Que alegria, meus irmãos. Vocês estão bem? Passaram bem a semana? Boa noite, Ferrari. Marco, boa noite, irmão. Gabi, um abraço, irmã. Sejam todos bem-vindos. Cris, um beijo, saudade. Elisa, boa noite, Vacir. Tudo bem, meus irmãos? Ana, de Penedo, Alagoas. Dulce, boa noite, meus amigos. Como é que vocês estão? Passaram bem a semana? Eu espero que todos tenham passado bem, viu? É uma alegria muito grande a gente voltar a se encontrar. A gente fica com saudade, fica esperando esse momento, que para mim também é um momento de prece, de vibração, né? Boa noite, Ranieri. Beijo para você, irmão. Boa noite, Bianca, Beth. Boa noite, Ana. Boa noite, Cíntia, Lucélia, Márcia. Todos muito bem-vindos, meus queridos, ao nosso barquinho de sempre, né? Hoje a gente já vai fazer, salvo engano, nós começamos em março, né? De 2020, março, abril, então abril, maio, junho, nós já vamos fazer 2 anos e 2 meses que a gente está nessa família, né? E graças a Deus uma família que só tem aumentado, né? De vez em quando um some, aí o outro volta e aparece, mas a gente vê e sabe que às vezes as pessoas dão uma subidinha porque tá bem, né? O ideal é que a gente continue, né? Porque eu falo que o difícil não é tanto a gente chegar lá, né? É a gente manter. Mas a gente sabe dos afazeres. Então, independente do horário que você está vendo essa nossa live, independente se você está conseguindo ou não acompanhar ao vivo, que você receba o nosso carinho, o nosso abraço, viu? Hoje a gente recebeu muitos pedidos de prece, né? Muita gente pedindo prece, pedindo orações. Então, durante a nossa prece inicial, eu escolhi começar com uma canção, né? Especial em homenagem a Maria, né? Eu falo assim que Maria, mulher quando pede alguma coisa para Deus, ela fica pedindo até atender, e Maria não é diferente. Então, hoje nós vamos pedir para ela, nesse começo, né? Em prol de todo mundo que está precisando aí, né? Então, firma teu pensamento. Tenho certeza que ela vai parar alguns minutinhos para ouvir os nossos corações, né? E nós vamos começar a noite de hoje com ela, viu? Sejam todos bem-vindos, Dila, Ione, um beijo para você, querida, para todos aí, viu? Valéria, Regiane, Ana, Beatriz, Rosa, um beijo para você, querida. Saudade, espero que esteja bem, Uberlândia. Rita, boa noite. Beth, um beijo para você. Lúcia, que alegria, meus irmãos. Obrigado pela presença. Boa noite, Rúbia. Quem está vindo aqui hoje pela primeira vez também, sintam-se abraçados, viu? Obrigado, Marcelo. Um abraço, irmão. Vanusa, Ilza. Bom, já estamos em bastante gente no barquinho aqui, né? Acho que a gente já pode ir içando velas, alçando velas, né? Para que a gente possa ter uma navegação hoje bem gostosa, bem produtiva. A gente possa aprender bastante na noite de hoje, né? Todos juntos com Jesus. Vamos lá, então? Então vamos lá, meus irmãos. Então, nesse instante, eu convido todos a fecharem os olhos. É um momento de profunda conexão, é um momento de encontro, é um momento de agradecer,
também é um momento de pedir. Porque um dia Jesus nos ensinou: tudo que a gente pede, a gente obtém. Às vezes não da forma como a gente pede, mas a essência por trás de todo pedido sempre é atendido. Às vezes não da forma como a gente imagina, mas com certeza de uma forma que vai ser bem melhor para nós. Então, nesse instante, meus irmãos, eu gostaria de mentalizar a nossa mãezinha Maria Santíssima, para que ela possa adentrar em todos os lares e, como mãe, ela possa retirar o medo, ela possa cuidar de nós, nos colocar nos braços. Aqueles que estão necessitando de um colo, às vezes se despedir das mãezinhas, aquelas mãezinhas que já estão no plano maior, que Maria possa ser o colo de tua mãe nesse instante. Pedimos, Mãe, que a Senhora possa levar essas orações que agora são feitas, essas orações que estão em nossos pensamentos, por essas pessoas que estão em nossos pensamentos. Leva essas orações a ela, Mãe Maria Santíssima, protegendo, iluminando, guiando os passos, levando um beijo de saudade, se for um caso daqueles que já se foram deste plano, mas que permanecem existindo, mais vivos que nunca no outro plano. Cuida, Mãezinha, daqueles espíritos que pereceram pelo suicídio. A Senhora, que é a guardiã de todos aqueles que perecem por essa via, que a Senhora possa olhar pelo coração dos sofredores, iluminando e estendendo seu manto de amor e de luz sobre cada um de nós, sobre cada um deles. Ao longo dessa canção, aproveita para se conectar com ela, pedir o que precisa e agradecer. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar, e sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Canta comigo. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Maria que eu quero bem, Maria do puro amor, igual a você ninguém, Mãe pura do meu Senhor. Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria deixou. Um sonho de mãe Maria plantou, pro mundo encontrar a paz. Maria que fez o Cristo falar, Maria que fez Jesus caminhar, Maria que só viveu pro seu Deus, Maria do povo meu.
com as nossas mães, estejam aqui ou no nosso plano, ou no outro plano. Coloca a mão no seu coração e canta. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Mãe Maria, leva a nossa prece até o destino. Obrigado, Mãe. Que assim seja. Ai, isso aí. Boa noite, meus irmãos. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. Boa noite, família do Barquinho. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Karina, Rica, Letícia, que está aí também, com Rica, Nélio, Beth, Rô, todos muito bem-vindos. Lana, um beijo, querida. Saudade de você. Boa noite, Ina. Meus irmãos, eu espero que vocês tenham conseguido sentir a presença de Maria da forma como eu consegui agora. Que ela tenha conseguido adentrar o seu lar, acalmar seu coração, preparar o terreno para o plantio de hoje, né? Pedindo que hoje ela esteja à frente do nosso barquinho, junto com Jesus, e que ilumine nossas ideias, né? Para que com muita humildade, com muita simplicidade, a gente possa transmitir a mensagem de hoje, viu? Beijo, Eca! Vamos lá, meus irmãos. Bom, deixa eu guardar a ferramenta. Mas vamos lá, meus queridos. Eu vou pedir licença para a gente desligar os comentários, só para a gente concentrar um pouquinho mais, viu? E antes da gente encerrar, a gente volta com os comentários. Obrigado a cada um de vocês que parou esse minutinho, que se conectou nesse minutinho, que já fez desse momento o momento de conexão seu e da sua família com o alto, com Jesus. Obrigado por todas as mensagens que chegam, cheias de carinho para conosco, né? Me perdoe por não conseguir responder todas, mas eu leio todas e sinto todas no meu coração. Obrigado, viu? O mérito é todo de Jesus, é todo de Maria, dos Espíritos amigos, mas eu recebo com carinho, tá bom? Vamos lá? Chega de papo, vamos aprender? Então hoje, meus irmãos, do livrinho Nossos Minutos com Chico Xavier, a lição de hoje chama-se... Dá para ver aí? Coragem. Coragem. Quem tá precisando de coragem aí? Aliás, quem não tá, né? Quem não tá precisando? Esse nosso mundo, a coragem é um atributo muito importante, né? E vamos ver o que tem para falar sobre coragem. E olha que lindo. Parece que hoje a live é feminina, viu? Porque a mensagem de hoje, ó, normalmente é de Chico, às vezes Dr. Bezerra, e hoje, ó, não sei se consegue ler aqui, mas a mensagem de hoje é de Meimei, né? Meimei, para quem não conhece, né, é um espírito muito luminoso, é um espírito que ela é companheira de Arnaldo Rocha, né? É uma jovem, faleceu muito cedo, mas que se predispõe a trabalhar no plano maior em prol de todos os necessitados. Salvo engano, na vida, trabalhou como enfermeira, salvo engano, viu, gente? E hoje veio aqui nos trazer o medicamento sobre a coragem. Então vamos lá. Coragem não é revidar, nem cair na exibição de poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção, quando o desequilíbrio tente assaltar-te. Olha só,
o que Meimei traz para a gente hoje sobre a coragem. Coragem não é revidar. Por tanto tempo a gente foi ensinado dessa forma, né? Desde criança, né? Se você for ver. Às vezes os nossos pais nos ensinaram, né? Se alguém te bater na escola, você vai lá e bate de novo. Seja corajoso. Não, isso não é coragem. Coragem não é revidar. E nem cair na exibição de poder. Não é mostrar o quanto a gente é poderoso fisicamente, né? Porque a conotação de poder para Jesus é bem diferente, né? Basta a gente pensar que Ele, que foi o ser com maior poder a já habitar o nosso planeta, morreu feito um cordeiro, manso, pacífico, né? Porque o poder estava em transmitir a mensagem da paz, da resignação, em se fazer um cordeiro quando todos eram lobos, serpentes, né? A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção quando o desequilíbrio tente assaltar-te. Então, o que é a coragem verdadeira? Quando que manifesta-se a coragem verdadeira? Quando a gente compreende a bênção todas as vezes que o desequilíbrio tentar nos assaltar. Esse desequilíbrio, ele pode ser lido e entendido como as vicissitudes da nossa vida. Sabe aquele momento da vida em que a gente fala assim, meu Deus, mas parece que está tudo dando errado. Meu Deus, mas está tão difícil continuar diante disso que eu estou passando, né? A gente experiencia N momentos desses na nossa vida. Isso pode advir, por exemplo, de um término de um relacionamento. Isso pode advir de uma perda de alguém que a gente ama muito, né? E que de repente se foi como uma referência, né? Pode vir de um adoecimento de alguém muito querido, que eu não estou sabendo como lidar com essa situação, né? Pode vir de um rompimento de um contrato de trabalho, etc. Situações que nos forçam a sair do conforto. Situações, como diz, de mar agitado, né? Porque navegar no mar sem onda é tão fácil, mas como a gente sempre diz, né? Até na alegoria do barquinho, mar calmo não faz bom marinheiro, né? E nós estamos aqui justamente para aprender a navegar quando o mar não estiver calmo. Quando o mar não estiver calmo. Quando ele estiver calmo, ótimo, aproveita a viagem, aproveita para se refazer. Mas nesse nosso planeta, a gente sabe que vez ou outra o mar vai se agitar. E estamos aqui para nos preparar emocionalmente para isso, né? Então, diz assim, Jesus pronunciou palavras de ânimo e vigor quando os discípulos estavam atemorizados por uma forte tempestade em alto mar. Essa passagem é linda, né, gente? Quando os discípulos estavam lá, atemorizados diante daquela tempestade, e começou a entrar água no barco, e aquelas ondas enormes, e trovão, e chuva, mas de repente uma luz aparece, né? E os discípulos veem aquela luz, se assustam no primeiro momento, né? Mas percebe que era Jesus, que andava sobre as águas. E de longe ele grita, coragem, sou eu, não tenham medo. É uma das passagens mais emblemáticas que a gente tem. E eu fico impressionado como é que a gente esquece dessa passagem, né? Esquece. Porque se a gente se lembrasse com maior frequência desse capítulo, desse trecho, a gente não temeria qualquer tempestade na nossa vida. A gente não temeria o continuar navegando, né? Porque saberíamos que Jesus está ali. Coragem, sou eu, não tenham medo. É provável que você também esteja com medo pelas ondas fortes que batem no barco de sua vida. Você pensa que o barco vai afundar. Quantas vezes a gente já pensou, né? Que o barco vai afundar. Que a gente, dessa eu não saio, né?
E o barco nunca afunda. O barco não irá, como diz aqui, não irá afundar, pois Jesus chegou. Como esclarece a benfeitora espiritual Meimei, a coragem nasce da compreensão e da bênção. Então, aqui é o X da questão da nossa lição de hoje. A coragem nasce da compreensão e da bênção. Compreensão do quê? Porque a gente consegue, meus irmãos, apertar um botãozinho e falar assim: a partir de agora eu tenho coragem. A partir de agora eu não tenho mais medo. Não, a gente não consegue, né? O medo, a gente já falou sobre a raiva, a gente já falou sobre a alegria. O medo também é uma emoção primária, né? Importantíssima. Importantíssima. Você já pensou se a gente não tivesse medo de nada? Provavelmente a gente iria desencarnar em poucos dias. Às vezes não ia durar nem um dia, porque a gente não iria ser prudente no trânsito. A gente não iria ser prudente quando, às vezes, você ia entrar numa rua escura. A gente não ia ser prudente com o fogo, etc, etc, etc. Então o medo, ele é muito importante. Ele ajuda a preservar a nossa vida, né? Nós somos descendentes. Um dia eu ouvi, acho que foi o Karnal que falou isso. Nós somos descendentes de medrosos. Eu e você. Porque se a gente for voltar na antiguidade, quando eles falavam assim: o que será que tem no fundo daquela caverna, né? Aí os que iam na frente, as feras comiam. Os medrosos ficavam ali na porta esperando, né? Foram os que sobreviveram. Claro que é uma alegoria, mas o medo é importante. O medo faz com que a gente tenha a preservação da nossa vida. Agora, e quando a gente é dominado pelo medo? Aí é um problema, né? Aí é um problema. Porque a gente ter coragem não é a gente deixar de ter medo. Mas eu achei que fosse, Eduardo. Não, não é. Deixar de ter medo a gente nunca vai deixar. Uma pessoa só deixa de ter medo se ela for um psicopata, né? Que ela não tem nenhum tipo de manifestação de emoção. Mas o medo é necessário. Deus sabe disso. Por isso que nos permitiu tê-lo nessa atual conjuntura evolutiva, né? Um dia talvez a gente não precise mais dele, mas por enquanto vai precisar, né? Mas agora sim, o medo, a coragem não é deixar de ter medo. A coragem é a gente seguir em frente, apesar do medo, né? Então, olha para o teu medo. Do que você tem medo hoje? Responde para mim. Vou te dar 15 segundos para você refletir. Do que você tem medo? Qual é o seu medo? Aquele que às vezes você tem até vergonha de admitir para as pessoas. Aquele que você esconde. Aquele que talvez você traz desde a infância. Pensou no seu medo? Bom, então vamos olhar para o nosso contexto evolutivo, né? Estamos aqui nesse nosso planeta, com esse nosso espírito, com esse nosso corpo, com um propósito único. E qual é esse propósito? Aliás, um propósito duplo: crescer espiritualmente e ajudar na transformação desse planeta. Certo? Certo. Bom, se a minha necessidade nessa vida é o crescimento espiritual, e se o medo bate à minha porta, significa que ele tem um motivo de ser, né? Talvez o medo seja um convite para que a gente possa fortalecer a nossa fé, para que a gente possa estabelecer uma comunhão, traçar um norte. Porque imaginem vocês
Antigamente, lá na época das grandes navegações, né? Quando as pessoas saíam da Europa, por exemplo, quando descobriu o nosso país, e saíam por aquele oceano, muitas vezes acreditando, inclusive, que a Terra tinha um fim e que os navios caíam num precipício, né? Qual que era o grande medo? O grande medo era se perder. O grande medo era sair da rota. O grande medo era não conseguir se localizar. Então, algo que foi inventado, que foi uma revolução na navegação, foi o quê? A bússola, né? A bússola. A partir do momento em que se inventou a bússola, eu tenho certeza que o medo diminuiu pelo menos pela metade, né? Por quê? Porque eu tinha uma norte. Porque eu passei a ter uma diretriz. E a bússola só foi criada por causa do medo. Do medo de se perder, não é? E a gente tem medo de se perder. E a gente tem medo do que pode acontecer diante dessa situação que eu estou vivendo. Então eu preciso de encontrar algo como uma bússola para me guiar diante dessa situação que eu estou vivendo, dessa vicissitude que eu estou vivendo. E por isso que eu disse para vocês, e o nosso propósito nessa encarnação é o crescimento, é a evolução. Essa é a bússola, essa é a diretriz traçada por Deus. Ele estabeleceu a rota, ele nos forneceu a bússola e falou assim: você é um espírito numa experiência corporal. Você não é um corpo numa experiência espiritual. Vocês conseguem entender a diferença disso? Porque compreender isso é isso daqui, ó. A coragem nasce da compreensão. Quando a gente compreende que somos seres espirituais, estamos passando por uma breve experiência no corpo, a gente compreende que o medo paralisante não tem motivo de ser. Por quê? Porque uma hora eu vou precisar enfrentar o medo. Para que o meu espírito cresça, para que eu conquiste, como os navegantes lá do passado, territórios que eu desconhecia, para que eu alcance locais onde eu não conhecia e me torne um melhor navegador. E normalmente, né, em contraponto à história da navegação, normalmente esses territórios desconhecidos estão dentro de nós, né? Então, às vezes, o medo não é do que está fora de nós. O medo é que está dentro de nós. Esses dias a gente teve que assistir um filme para a faculdade. É um filme muito, muito doido, né? Faculdade de Psicologia, a gente, às vezes, é colocado aí para testar, né, as nossas resistências emocionais. E esse filme chama-se Leolo. Não assistam. Só quem estuda psicologia vai entender, mas assim, enfim, esse filme tem uma cena muito interessante, né, sobre a questão do medo. Nesse filme, num determinado ponto do filme, a gente tem dois irmãos e um deles, né, é agredido fisicamente por um jovem da vizinhança, né, porque ele fazia uma venda e era concorrente dele, então ele bate nesse menino e expulsa ele do bairro, né? Bom, diante desse fato que aconteceu quando ele era criança, ele se depara um dia com uma revista de halterofilismo, né? Daqueles homens bem fortes, e ele começa a treinar halterofilismo para ficar bem forte, e ele fica de fato um homem enorme de forte, né? Muito forte. Por quê? Porque no fundo, ele tinha medo de que aquela situação se repetisse e ele nunca mais queria passar por ela. Porque se um dia ele tivesse que enfrentar aquele rapaz outra vez, ele iria bater nele, né? Ele não iria mais apanhar. Bom, resultado. Quando ele está muito, muito, muito forte, não é que ele se encontra com o rapaz de novo? E o rapaz se aproxima dele
e o intimida. E mesmo com todo aquele porte físico, ele não consegue ser superior ao rapaz, agredir o rapaz. E o rapaz que tinha 1/3 do tamanho dele agora, o agride fisicamente e ele chora como uma criança, né? E o protagonista do filme até fala assim: eu descobri que nem uma montanha de músculos e nem 1000 soldados são capazes de fazer o medo sumir de dentro da gente. Porque o medo não está ligado a um atributo físico. A gente não vence medo modificando um atributo físico, externo. Então, vejam só que alegoria perfeita. Às vezes, a gente está querendo vencer o medo, mas utilizando de um recurso que está errado. Utilizando de um recurso material demais. Às vezes o medo vai ser vencido a partir do momento em que eu trouxer para a minha vida uma fé raciocinada. Entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, eu sei que às vezes eu faço de tudo para que a live não entre tanto na questão religiosa, mas tem hora que a gente precisa trazer, né? O Espiritismo é uma religião que fala-se que é uma religião extremamente consoladora. Por quê? Porque muitas vezes ele nos ensina a lidar com o medo, né? Quando a gente pensa no nosso planejamento reencarnatório, que é o porquê eu vim para essa terra, é o porquê você que está aí do outro lado da terra veio para essa terra, a gente logo pensa em tudo que a gente vai passar, né? Então, imagina só, se você, se conhecendo todos os seus defeitos, todas as suas qualidades, fosse planejar a sua próxima encarnação, o que você planejaria? Qual seria o roteiro? O script? Lembrando que ele tem que ser escrito de uma forma que suscite, que incentive o teu crescimento. Entendeu? Então, se de repente eu sou uma pessoa extremamente materialista e orgulhosa, de repente nascer como o homem mais rico do mundo não vai ser um contexto tão interessante. De repente, se eu sou uma pessoa que sucumbiu pelo sexo, de repente nascer com um corpo escultural, né, ou uma pessoa muito bela, também não vai ser muito interessante. O que eu estou querendo dizer para vocês, meus irmãos, é que há um cuidado, há um carinho especial da espiritualidade e recebe o aval de Jesus quando faz o nosso planejamento reencarnatório. Deus nos conhece como ninguém nos conhece, porque foi Ele que nos criou, não é? Sabe aquela sua receita que só você sabe fazer, que às vezes você passa para uma amiga, passa para outra e elas fazem igualzinho, mas não sai do mesmo jeito? Por quê? Porque você faz aquilo há muitos anos, porque você sabe o segredo que está por trás de cada movimento. Assim é Deus conosco. Ele sabe o que existe no íntimo de cada ser. E compreendendo esse íntimo de cada ser, é que ele traça o nosso planejamento reencarnatório. E permite que a gente experiencie situações de medo. 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 Muitas vezes a situação de medo é para que a gente acorde, para que a gente olhe para o nosso lado mais espiritual, ou para que a gente fortaleça o nosso psicológico para aprender a lidar com medo e seguir em frente apesar dele. O recurso da gente buscar um fortalecimento, por exemplo, psicoterapêutico, né? Quando eu vou numa terapia, é um autoconhecimento. Tem uma frase de um livro chamado Arte da Guerra, que fala assim: se você conhece a si mesmo e conhece ao seu inimigo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Não é? Por que eu não preciso temer? Porque a partir do momento que eu conheço o meu inimigo, significa o quê? Significa que eu estou livre. Eu estou livre de ser surpreendido.
Porque eu conheço Ele. Entende? Então, esse é o X da questão. A gente vence o medo a partir do momento que a gente se conhece. A gente vence o medo a partir do momento em que eu tenho uma confiança tão grande no planejamento reencarnatório que Deus traçou para mim, na perfeição desse planejamento reencarnatório, que eu não temo o que acontece hoje, o que pode vir a acontecer amanhã. Por quê? Porque se eu sei que Ele é um Deus de amor, eu tenho certeza que cada vírgula da minha vida está impregnada de amor dele. E aí o medo vai embora. Ou pelo menos, se ele não for embora, ele me permite continuar seguindo, apesar dele. Esse é o grande X da questão, para a gente vencer esse medo que paralisa e aprender a lidar com ele apesar dos pesares da nossa vida, né? Então vamos voltar aqui. Então, adquirimos coragem porque compreendemos que Jesus, tal como socorreu seus discípulos ontem, acalmando a tempestade, também hoje sossegará o mar agitado de nossa vida. Vocês entenderam? Então, se eu compreendo que o mar agitado também faz parte do meu planejamento reencarnatório, por que ter medo? Deus jamais iria fornecer para a nossa vida um mar que a gente não tivesse capacidade de navegar. Vocês acham que Ele ia jogar a gente numa tempestade apenas para a gente sofrer? Apenas para a gente se afogar? De forma alguma. Isso não combina com o amor dele. Então a gente precisa ter essa consciência. Entende, meus irmãos? Jesus é bênção, presente em nossa estrada. Não é um personagem histórico. Não está morto, nem indiferente aos momentos em que seus amigos estão em perigo. Lembra da semana passada que a gente falou que Jesus vive? Apresenta Jesus para o seu medo. Apresenta. Apresenta o seu medo para Jesus. E aí você vai ver que não há o que temer. Não há por que temer. Porque Ele é uma grande fortaleza, uma grande bússola para que a gente possa seguir essa orientação e vencer os nossos medos. Jesus é o nosso amigo, creiamos nisso. Ele sabe quem você é e do que está sofrendo. Por isso, acaba de chegar e lhe pede fé e destemor. Faça isso com a certeza de que Jesus lhe infunde forças de coragem e com elas você andará sobre as águas das dificuldades sem afundar. Olha só que lindo. Então, tenha fé. Tenha fé. Tem aquela frase que eu gosto, né? Acho muito bonito que fala assim, que fé é quando a gente põe o pé e só depois Deus põe o chão. Mas mais do que isso, a fé é quando a gente tem a plena consciência de que cada vírgula da nossa vida foi escolhida como pano de fundo tendo um amor divino. Não existe um episódio da nossa vida que a gente passe porque Deus está se vingando. Não existe um episódio da nossa vida que a gente passe porque de repente eu fiz algo e agora Deus me odeia. Não. Tudo que a gente passa na nossa vida, meus irmãos, é episódio de despertar o amor. É oportunidade de despertar o amor. A gente não pode esquecer isso, né? Deus nos cria para o amor e por amor. Entende? E quando a gente é convidado a olhar por esse prisma para os nossos medos, ele diminui de tamanho. Então olha para o seu medo, fala assim, eu sei que você está aqui. Eu sei que você volta e meia vem à minha mente. Mas olha, se você permanece aqui, é porque você tem algo a me ensinar. E eu vou aprender com você, mas eu vou, sobretudo, seguir em frente, apesar de você. Porque eu sei que se Deus te permite dentro de mim, é porque talvez eu precise restabelecer minha conexão com Ele. É talvez porque você, no fundo, está me convidando a me conhecer melhor, para me fortalecer melhor, para lidar com você.
E de repente você não é tão grande assim quanto eu imaginava que era. E de repente, pensando na perspectiva de que eu sou um ser infinito, eu vejo o quanto você é minúsculo, ínfimo. E eu não tenho mais medo do meu medo. Espero que um dia a gente consiga chegar nessa reflexão, ou pelo menos esteja a caminho dela. Viu? Bom, meus irmãos, a lição de hoje é essa. Vou colocar aqui agora uma leitura do nosso livrinho, né? Sempre Melhor, do De Luca. Tem muita gente que pergunta para mim, né, sobre esse livrinho. Olha aqui, ele chama-se Sempre Melhor. É um livrinho lindo, 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 que vale muito a pena, né, a gente ler, a gente estudar, a gente aprender, né? É um compilado de lições do De Luca. Bom, e vamos ver o que Jesus separou para a gente nesse livrinho de hoje. Senhor Jesus, fomos guiados pela nossa Mãe Maria na lição da coragem de hoje, para que a gente tenha coragem de seguir em frente apesar dos nossos medos. Então pedimos nesse instante para que o Senhor nos dê uma lição, nos traga uma lição complementar a essa, para que as terras de hoje possam ser aradas por essa segunda semente, ser plantada, cultivada e que possa florescer. Olha aqui, tem tudo a ver, né, com a questão do medo. No lugar da cara tensa e preocupada, coloquemos o sorriso para removermos as pedras de nosso caminho. A tensão pode fazer com que a pedra vire montanha. O sorriso tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. Então, olha aqui como é complementar. Você, diante desse momento que olhou para o teu medo, será que você não está transformando ele numa montanha, não? Será que de repente ele não é só um grão de areia? E eu estou alimentando tanto esse medo, superdimensionando ele, esquecendo que eu nunca estou sozinho, esquecendo que além de ter Deus, além de ter Maria, você ainda tem um anjo da guarda que veio exclusivamente para cuidar de você, para te ajudar a seguir em frente apesar do medo? Então por que essa cara tensa e preocupada? Vamos voltar a sorrir? O sorriso tem o dom de tornar a pedra em grão de areia. Olha que lindo isso. O sorriso nos permite enxergar a estrada que surgirá depois de removida a pedra. A face preocupada não consegue ver o que está além da pedra. Tá vendo, meus irmãos? Tem algo além desse teu medo, mas você ficou tão bitolado nesse medo que você está achando que ele é o fim do caminho, que ele é o fim da estrada, e não é. Não é. Talvez nesse instante ele esteja impedindo de se passar pela estrada. Mas a partir do momento em que você vê que a vida precisa acontecer apesar dele, você vai diminuir essa pedra de tamanho, vai se transformar num grão de areia, e você vai ver que existe algo sim além da estrada. O sorriso nos desloca para a solução da dificuldade, enquanto a preocupação nos prende a ela. Olha só, o quanto é importante a gente voltar a sorrir apesar das preocupações. Aquele humorista que faleceu na pandemia, eu me esqueci o nome dele. Ele falava assim, que o humor é um ato de resistência. E é verdade. Paulo Gustavo, acho que é isso. O humor é um ato de resistência. Então a gente precisa sorrir. A gente precisa sorrir da vida, a gente precisa sorrir de nós. Não é para sair sorrindo de tudo, porque como diz os Titãs, né? Sorrir de tudo é desespero. Mas viver uma vida carrancuda demais, que a gente não permite a gente rir de bobeira, a gente rir de uma conversa fiada, a gente precisa fazer esses momentos acontecerem, sabe? Sair com aquele amigo que nos faz dar gargalhada, ver um filme engraçado. Claro que não precisa ter uma conotação ruim,
ou trazer uma mensagem apelativa, mas tem tanta coisa legal, tanta coisa engraçada para a gente ver e se alimentar dessa energia. Não podemos trazer essa religião séria, carrancuda, dogmática, pesada, porque a vida já é pesada demais. A religião é uma ligação. O Chico era extremamente bem-humorado. Ele ria até. E quando as pessoas contavam piadas, até do espiritismo ou brincando com os espíritos, ele ria até. Por quê? Porque ele sabia da importância do humor. Ele sabia da importância de se manter feliz, né? Para a gente poder continuar entre essas pedras que a gente vê pelo caminho. O sorriso produz relaxamento interior, aquela certeza de que você está seguro e em condições de superar quaisquer adversidades. Já a preocupação gera tensão e insegurança, pois você teme não ter forças suficientes para remover os obstáculos. Utilizamos apenas 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a sobrancelha. Olha aqui, essa frase é muito simbólica. Utilizamos apenas 17 músculos para sorrir e 43 para franzir a sobrancelha. Sabe o que está por trás disso? O quanto que a gente gasta energia com os nossos medos, com as nossas tensões, e muitas vezes não sobra energia para a gente continuar a caminhada, para a gente voltar a sorrir. Então, realoca essa energia tua. Olha de fora. Às vezes, meus irmãos, sabe aquele cabresto que a gente coloca no cavalo, né? Colocava no cavalo quando ele tem que andar para frente na carroça. Às vezes a gente faz aquilo na nossa vida. Coloca um cabresto e olha só para o medo. Olha só para a dificuldade. E esquece que fora do cabresto a vida está acontecendo. A vida está acontecendo. Não vê as pessoas que nos amam. Esquece de viver os momentos felizes com quem ainda está por aqui. Esquece de arriscar-se, de sorrir-se, de fazer algo novo. Então, medo, você existe? Sim, mas a vida existe apesar de você. Enfrentemos as pedras da vida com um sorriso, e isso exigirá muito menos esforço. E é isso, meus irmãos, que a gente tenha a sabedoria de sorrir sempre, né? De se permitir o sorriso, de se permitir o caminhar apesar do medo. E a navegação de hoje, então, é essa, né? Que a gente possa sempre ver Jesus chamando por esse barquinho, né? Nos sinalizando de que vamos, pode seguir em frente. Eu estou aqui te orientando, te guiando. Eu sei que você não está me vendo, mas se você parar e deixar o foco da tempestade e focar na sua energia, você vai conseguir ouvir minha voz. Então, tenha ouvido de ouvir, meus irmãos. Tenha olhos de ver. Muitas vezes nas entrelinhas do caminho, Jesus está tentando falar com você para que a gente siga em frente. Não tenha mais essa dificuldade de ser um escravo do medo. Tá bom? Bom, meus queridos, a lição de hoje era essa. Eu vou terminar com uma canção aqui, pedindo que a espiritualidade amiga possa cuidar do nosso coração, que Jesus possa, nesse instante, fazer com que a gente olhe para os nossos medos de uma nova forma, não como um inimigo que nos paralisa, mas como um amigo que nos convida ao aprimoramento, à conexão com Jesus, ao autoconhecer-se. É isso que eu desejo para você. Isso e tudo mais que diz nessa canção. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom.
de toda alegria, ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira pra desabrochar, e dias de sol pra fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar. Eu te desejo a paz de uma andorinha, num voo perfeito contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha te renove sempre e te faça sonhar. Mas se vier as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e a mais doce estrela seja tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de avô. Desejo que você tenha sabedoria para lidar com seus medos, para vencer cada um deles, vencendo a si mesmo. Eu te desejo vida longa, vida. Te desejo a sorte de tudo, tudo que é bom. Um beijo no seu coração, muita luz e muita paz e coragem.